Olá, bom dia. Bom dia, e bom dia, e bom dia. E o dia? O dia é o dia, né? Hoje é uma segunda-feira, 6h22 da manhã, do dia 19 de setembro de 2022. E o que falar? O que falar? O que falar? O de sempre, né? O de sempre, o que seria o de sempre? O de sempre são coisas que a gente precisa realizar. Coisas e coisas e coisas e coisas. E coisas são coisas. Coisas a gente apenas tem que nomear. Então eu vou me lembrar. Sim, eu vou me lembrar de uma figurinha de cunho muito particular. Ela já passou para outro andar, mas muita alegria, muita alegria. Ela sabia de fato buscar. E olha que a vida dela não foi, nem era algo simples, algo fácil. E sempre, ela sempre chegando. E com a sua própria alegria familiar. Sim, porque com toda certeza ela sempre fez e sempre vai fazer parte. Sim, do meu lar. Embora há muitos e 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 muitos. E por quê? E por que disso? Porque disso eu estou a falar. Porque é importante mesmo a gente respeitar, sim, o pensamento de quem não conseguir alcançar aquilo que a gente estará a falar. Essa senhorinha já passou para outro andar, que se chamava Jandira, Janda, minha estimada Janda. Eu tinha um hábito, sim, de sempre colocar apelido nos eletrodomésticos. E eu nunca completava o nome. E um dia ela em casa eu disse, passa aí o liquidifica. Ela, com aquele jeito único, ficou a olhar e nem me perguntou mesmo, porque ela não esperava um nome que não se encaixasse, pelo menos no universo dela, em nada. E assim era sempre, sempre. E depois ela caía na gargalhada. Um dia ela chegando em casa e entrando pelo corredor do lado, eu coloquei uma máscara de carnaval, era um monstro horrível e pulei em cima dela e ela gritava tanto no quintal, gritava, porque ela não estava esperando. Aí depois eu também, dando risada com ela, eu disse, ô Janda, você é muito cômica. Ela, naquele momento, parou e me perguntou, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? É porque, de fato, a inocência habitava naquela criatura. Puxa vida. E mesmo assim, aquela criatura fazia questão de dar risada. Muita risada. Ela era presença viva na casa. Em todas as datas. Ela lá estava. E o divino me disse, comece buscando a maior alegria, sim, da vida ali habitada. Com toda certeza, a maior alegria daquele tempo era Jandira. Porque Jandira
nada nos cobrava. Ela nos dava alegria, era de graça. Ela fazia questão de entrar de manhã, de tarde, de noite, com a mesma disposição, com a mesma alegria, para nos dar risada. Puxa vida. E ela sempre soube fazer isso. E há coisas que a gente não consegue mesmo alcançar. Porque eu sou uma felizarda, é claro, participei da vida dessa pessoa e ela da minha. E como Janda, quantas outras existem dentro desse universo? De família, de pessoas que sabem chegar e fazer parte do lar. Nessa troca constante de vida. Isso faz parte daquilo que seria uma família sagrada. É a gente saber de fato lidar com as coisas da nossa casa. Outras pessoas passaram pela mesma casa. Uma outra pessoa desse mesmo ambiente e sabia também nos dar alegria. E quando eu era criança, era Lita. Puxa vida. Lita sabia trazer também alegria todas as vezes. Todas as vezes. Uma vez, era um dia de sábado até. Mãe ali no quintal com ela olhou para o pote e disse: esse pote está velho. Está precisando mesmo é jogar fora. Eu deveria até quebrar. O pote estava cheio de água, era uma dificuldade danada. Tinha que pegar água, lata d'água para encher os potes para fazer comida. Lita pegou uma pedra e disse: pode quebrar, Neza? Mãe achou que ela estava brincando e disse: pode. E Lita jogou a pedra no pote cheio de água. Depois disse a Maria dar umas 3 viagens, com o pote era enorme para encher. E a água se derramou toda ali. E ela dava risada daquilo ali. Pessoas que sabiam preencher todo o ambiente. E se eu for falar de Guió, então, que mãe saía para a porta da rua, ela estava lavando os pratos e deixava a torneira aberta para saber o que se passava na porta da rua, areando uma panela para poder estar escutando e dando risada. Isso, ninguém mata. São árvores sagradas que fazem parte da casa. Árvores sagradas. Imagine que são pessoas que entraram na casa e que fizeram parte da casa como árvores sagradas. Aí tem Maria, irmã de Jandira, tem Samaria, tem Vó do Beco. Puxa vida, quantas pessoas que souberam preencher a vida daquela casa.
E hoje, Deus menino me disse, poxa vida, tem que de fato encontrar similitude. Puxa vida, se eu falasse similitude para Janda. Mas não dá para a gente, de fato, citar o nome de todas as pessoas que fizeram parte da casa. Não dá. Pai era uma pessoa dada a gargalhada. É verdade. E ele sabia, mesmo, passear entre o universo da extrema alegria, da euforia. Puxa vida, há um mau humor que ninguém iria querer, de fato, nem conhecer. Mas se eu não tivesse tido a felicidade de conhecer a alegria de pai, qual o sentido de eu, de fato, nomear? Sim, aqueles dias que ninguém, é fato, merecia. Isso é vida. É vida particular. Sim, é vida particular. É vida particular que a gente pode mesmo, carregar em todo lugar. Todo lugar. Faz parte de qualquer pessoa que deseja, de fato, coisas boas guardar. Mas nem só de coisas boas a gente pode, de fato, guardar, viver, lembrar. O divino sempre me disse, para eu entrar no ambiente para fazer a leitura e enxergar todas aquelas pessoas lá. Todas aquelas pessoas. As minhas amigas bruacas, todas lá. Aquele movimento dos amigos de pai chegando, saindo, todas. Não poderia faltar nada, então a lista seria imensa. E quando, de fato, a gente entra no ambiente para fazer leitura de outra casa, todo aquele ambiente também vai estar. Da vivência daquelas pessoas. O entrar e sair, a alegria, a tristeza, vai estar tudo lá. E o quartinho? Ah, sim, o quartinho. O quartinho da desgraça também vai estar. Penso que fica assim, no meio mesmo da casa. O quartinho da desgraça. Porque não dá para você, de fato, viver dentro de uma casa sem ter esse quartinho. Sim. Da desgraça. É como se ele estivesse, de fato, alojado no tronco da casa. E se a gente não desejar mesmo enxergar muito mais desgraça, a gente vai, de fato, ali colocar. E um dia
a gente pode acordar mesmo. E o quartinho da desgraça se manifestar de uma maneira que vai ser muito difícil a gente buscar as pessoas que souberam entrar e dar risada. E risada é risada para nos alegrar. Porque uma coisa mesmo é errar. E a gente erra. Erra e erra e erra. Principalmente quando a gente é jovem. A gente ainda não sabe lidar com as coisas, acha mesmo que aquilo ali é nada. Mas quando a gente vai de fato administrando, caminhando aquele ambiente de casa, a gente não pode desconsiderar o quartinho da desgraça. Não pode. A gente não pode simplesmente isolar como se o quartinho da desgraça não fizesse parte da casa. Imagine se eu pegar e entregar a minha casa para qualquer um administrar. Cada um chegar e colocar qualquer coisa lá. Ao ponto mesmo daquele ambiente me derrubar. E as árvores sagradas, aquelas que não eram sangue da casa, mas faziam parte da vida da casa. A gente não conseguir mais, na nossa memória, buscar tamanha a dificuldade da gente encarar toda a imundície que qualquer um se achou no direito de socar e a gente lá, de pernas para o ar. De pernas para o ar, como se todas aquelas pessoas que estivessem a entrar fossem mesmo para nos alegrar. Ao ponto da gente não conseguir mais ter domínio de conceito de vida familiar. Conceito de vida familiar. Tudo aquilo se perder em algum lugar. Em algum lugar e você não conseguir mesmo limitar. Uma coisa mesmo, são as árvores da alegria, que não eram sangue, a seiva da família, mas entravam na casa com a pureza do dia a dia, sem nenhum prejuízo em nenhum dia. Pelo simples fato de amar o ambiente familiar. Então eu fico pensando, e é com muito pesar, o quanto é triste, mesmo, a gente largar as coisas, assim, em qualquer lugar, ao ponto da gente não saber se encontrar dentro do ambiente que a gente, em algum momento, nomeou de lá. Porque eu tenho certeza que Jandira sabia o que era um lar.
uma pessoa que não tinha estudo, uma pessoa que conheceu o seu mundo muito, 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 muito limitado. Que não foi fácil. Mas teve um nome mesmo em meu coração, preservado. Preservado. E não é uma coisa simples, não, fácil você buscar dentro do ambiente familiar um nome. Sim, preservado. Intacto. Porque tudo foi feito de um jeito inacreditável. E continuamos plantando esse mesmo legado. Penso que nenhum amigo, nenhum pode de fato entrar no lar para o lar ser prejudicado. Isso jamais seria alcançado. Sim, se o lar fosse de fato administrado. Uma coisa é alguém entrar na casa para uma coisa falar, querer se chegar e até usufruir daquilo que muitas vezes a gente pode dar. E a gente, enquanto dono do lugar, observar. E se não gostar mesmo, saber limitar, se afastar. Não posso de fato ser uma laranja para alguém, só usufruir depois, nem o bagaço sobrar. Porque se o bagaço sobrasse, ainda era até. Senão tem um bagaço lá. A gente vai de fato triturar a vitamina C, vai de fato ali, de alguma maneira, vai se reencontrar, a ossada e tal, mas nem bagaço. Que tipo de pessoa pode mesmo se permitir algo assim, ao ponto de nem bagaço sobrar? Difícil, né? Conceituar. Difícil mesmo. Por isso que o divino me disse assim: entre lá e procure de fato um substantivo no lugar. Puxa vida. Um substantivo próprio. Jandira era substantivo próprio. Representava na excelência todas as pessoas enquanto árvores que caminhavam e que entravam naquela casa para manifestar amizade sagrada. Por isso que eu escolhi Jandira. Ela era a representatividade de todas aquelas pessoas. Porque Jandira nos adorava. Jandira nos adorava. Nunca nos cobrou nada. Se eu posso, de fato, entrar
com toda a dificuldade que o meu coração, de fato, está, e encontrar motivo mesmo de eu me alegrar, porque a senhora mãe não pode assim realizar. Mas é com o mínimo que se pode se esperar de um nome próprio. O mínimo de verdade. O mínimo de verdade. Fora disso, mãe, é calamidade. Fora disso, é calamidade. A gente pode, mesmo, viver sem querer saber. É escolha. Mas há coisas que não tem como a gente esconder. Independe do nosso querer. Independe. Eu jamais mesmo, iria lhe desmerecer. Mas se eu conseguir voltar naquela casa da forma como eu gosto de viver, e pude ver, de fato, pessoas entrando, saindo, sem nos tirar nada. Jandira não expulsou ninguém, nem nada, nem tirou nada ali do lugar para ela, de fato, entrar e manifestar graça. Não. Jandira não precisava de festa para estar naquela casa. Não. Ela não precisava ser convidada, bater na porta, chamar. Ela sabia que ela podia entrar como membro familiar. Como membro familiar. Independente de qualquer coisa, ela iria estar lá. É engraçado, não é, mãe? Eu nem consigo mais ter entendimento de que isso aí é o meu lar. Não posso, de fato, deixar desse vídeo enviar. Porque eu tenho certeza, mãe. É certeza. Que a senhora mesma escolheu o quartinho da desgraça ao botar. Mas eu nunca, mãe. Eu nunca estive lá. Eu nunca estive no quartinho da desgraça. Não é lá que a senhora vai me encontrar, não. E nem precisa. Nem precisa, de fato, querer desdizer aquilo que é o entendimento do meu ser. A senhora fez por merecer. Tudo isso que eu estou aqui a lhe dizer. A senhora foi capaz mesmo de me desmerecer de todas as maneiras que a senhora desejou fazer. É por isso que eu estou aqui para lhe dizer. Não existe sentimentos em meu ser. A mãe esteve a morrer. Não há nem mais o que eu fazer. Não há.
é inexistente. A gente não pode levantar cadáver, mas a gente pode chorar por um. A gente pode chorar, lamentar, enterrar com dignidade. Eu não tive nem mesmo, mãe, a oportunidade de enterrar o seu cadáver e chorar com dignidade. Até isso a senhora foi capaz de me tirar. Até isso. Como a mãe pode, de fato, fazer questão de tratar uma filha assim? Sabe, mãe, quando eu desejei ficar um ano aí, eu desejei muito mesmo que esse sentimento não fizesse parte de mim. Desejei mesmo. Eu queria mesmo que a mãe pudesse existir. Mas quando eu passei a conviver aí com a senhora e ver que a senhora não tinha sentimentos por mim, e nem adianta a senhora querer me dizer o contrário. Puxa vida. Eu agradeci muito, porque eu disse assim para Deus: puxa, Senhor, que bom que eu morri antes de vir para aqui. Que bom que Cássia deixou de existir, porque se já é tão difícil para mim encarar isso aí, imagine se eu não tivesse de fato aceitado viver assim, com a morte dentro de mim. Mas a senhora não está nem aí. A senhora não está nem aí. Devo lhe lembrar, mãe, que ainda que a senhora não exista enquanto mãe dentro de mim, que eu não tenho mais nenhum tipo de sentimentos por ti, eu devo lhe lembrar que o meu povo é o seu povo. Sim. Então não justifica a senhora olhar para a minha cara e falar: veja onde é que você vai colocar o seu povo. Cassinha. O meu povo é o seu povo. Mas o seu povo deixou de ser o meu povo. Porque para esse seu povo ser o meu povo, eu teria que estar aí. Como um dia eu estive com Jandira, Maria, Samaria, Pó do Beco, as minhas amigas bruacas. Acredito, mãe, que desde que adoeci, a senhora me excomungou daí. Desde que adoeci. Mas antes disso, mãe, a senhora já me tratava de uma maneira um tanto quanto ruim. Sim, porque sabe como é, né? Eu cresci. Os outros também cresceram. Só que eu vivia assim, falando aquilo que havia dentro de mim e o que eu via. A senhora nunca comeu isso aí. A senhora nunca comeu essa minha maneira de cobrar, de falar, de não gostar, de querer atitudes e atitudes e atitudes e atitudes da senhora. Tem que falar, tem que agir, tem. Era com os netos, com os filhos, com todo mundo, eu era assim. A senhora tem que falar, a senhora tem. Nunca gostou. Mas sabe como é que adoeci ao ponto de essa coisa toda aí tomar conta de mim?
Que a senhora não suportou mesmo, né? É. Olha, mãe, mas uma coisa mesmo, é a senhora passar por cima de mim. Isso eu posso até entender. Eu jamais iria deixar de dizer. Eu jamais iria, de fato, deixar o meu mundo, o que eu conheci, perecer. Nunca deixei, não carrego isso em meu ser. A senhora que fez questão. A senhora que fez questão de morrer. Não cultuo morto. Cultuo vida. Morto não. Mas a senhora morreu. A senhora fez questão. Então não tenho o que fazer. Mas a senhora passar por cima dos meus filhos, olha, isso foi demais para mim. Puxa vida. A senhora sequer considerou a possibilidade dos meus filhos sofrerem. É nada, é nada, é nada, é nada. Cruel, cruel, e cruel, e cruel com eles. Eu fico pensando como é que a senhora pode dormir, mãe. Não, eu fico pensando. Mas a senhora não está nem aí, né? Não está nem aí mesmo. Nas suas festinhas, mãe, a gente nunca, nunca, nunca e nunca foi convidado. Como é que pode uma mãe completar aniversário, fazer festa para os amigos, os amigos todos, e a filha e a família da filha nem sequer ser considerada? E não venha com essa história que a senhora me convidou o seu aniversário, não. Em 2010. Não venha querer fazer de mim um idiota. Que me ligou 2 dias antes da festa. E eu moro em Salvador. Roupa suja a gente lava em casa. É verdade. Mas é quando a gente tem casa. É quando a gente tem casa, a gente lava roupa suja em casa. Quando a gente não tem, mãe, a gente de fato tem que lavar a roupa para não deixar ninguém mais nos desgraçar. Não pense que eu vou deixar ninguém mais me tratar como se eu fosse um desgraçado e um ordinário. Eu não faço parte do quartinho da desgraça da sua casa. Se quiser mesmo, em algum momento, sabe como é que é, né? A gente entra na igreja e diz na alegria e na tristeza. Mas a gente esquece isso rápido. Sim, não tem alegria, não tem tristeza. As pessoas passam a odiar. Como de fato não é o nosso caso, mas se de fato a senhora precisar, não, precisar mesmo, sabe?
que eu possa em algum momento, porque bagaço mesmo eu não vou achar, que eu possa mesmo em algum momento encontrar, nem que seja, mãe, sabe? Nem que seja uma gota de vitamina C, a senhora de fato lembrar o que é ser vivo, ou ser qualquer coisa assim, que tenha vida mesmo. Se a senhora precisar mesmo, a senhora pode mesmo, ó, me chamar. Mas é sabendo que não existe a menor possibilidade da senhora vir com conversa para me enganar. É sabendo que eu vou lhe olhar e vou ver de fato uma pessoa que eu jamais iria querer encontrar. É sabendo que em meu coração a senhora não está. Nem há possibilidade de aqui a senhora entrar. Já que a senhora morreu e apenas esqueceu mesmo de se enterrar para buscar um pingo de dignidade dentro do seu lar. Porque eu vou lhe dizer, mãe, filhos é para a gente amar, educar e limite dar. E não deixar ele a nossa vida governar. Filhos é para a gente saber de fato colocar. Aqui é o seu lugar. Mas um filho governar uma casa é uma coisa assim que eu fico a pensar. Se isso em algum momento vai prestar. Eu brigo com qualquer pessoa que queira de fato na minha casa entrar para governar. Meus filhos não governam a minha casa. Casa é governada por mim. A casa deles será governada por eles. Filho pode até tomar conta da gente, é verdade, querer nos ajudar, nos orientar, mas a gente ser capacho de filho e de capacho virar pano de chão é algo de fato inacreditável. Mas como de fato eu tenho um coração, quero ter e preciso ter um, eu estou fazendo de fato, sabe, essa oração, é isso. Não sou da reza nem nada, mas é bom a gente, sabe, essa lavação. Lembrando de João Batista, assim, o quanto é bom, sabe como é que é? Conversão, voltando para o lar, olhando e sabendo que lá eu nunca pude entrar. A senhora não me deu direito. A senhora esteve a alimentar coisas que é difícil até daqui eu falar. Ódio. Em que momento, mãe, com Cátia eu estive a errar para a senhora deixar os filhos dela me odiarem e alimentar? Quem vê cara não vê coração, mãe. Quem vê cara não vê coração. Eu não tenho medo dessa exposição. Eu não desejei, de fato. Eu não desejei mesmo ter que fazer tanta delação. Não, dessa forma não. Mas se existe, de fato, algum tipo de consideração
em meu caixão, eu com toda certeza resolvi, sim, abrir mão mesmo. Vou falar porque eu quero de fato manifestar todo o sentimento que eu estive a alcançar. E eu vou falar porque já registrei outros vídeos. Se eu adoecesse, eu não iria querer a senhora aqui. Se eu, de fato, viesse a morrer, deixaria claro, não chame ela para o meu sepultamento. E ainda diria, mãe, ainda diria. Deixava claro e registrado. Se fosse hoje, para a senhora não se atrever, nem chegar perto da minha sepultura para o resto da vida. Se eu morresse antes da senhora, no momento atual, era isso que eu iria colocar como testamento da minha vida. Tamanha a ferida que a senhora, deixou na vida. Dessa que eu penso que nunca foi sua filha. Que não é possível que uma mãe possa ser assim, tão formicida. Desconsiderar completamente a vida da filha e de sua família. Na Bíblia diz que Joás foi visitar Davi e disse para ele assim, que o rei amava quem odiava ele. E aqueles que amavam o rei, ele simplesmente odiava. Penso que a senhora não ama ninguém. Poxa vida. Um dia eu até acreditava mesmo que a senhora pudesse amar pai. Mas eu tenho que reconhecer. Que a senhora é excelente. Nem não sei. Em determinado aspecto com ele, né? Então, se ele vier a morrer, mãe, tenha pelo menos a consideração de me dizer. Já que é muito difícil. É muito difícil entender o que a senhora estará fazendo. Sim. Se a senhora morrer, não sei. Não sei mesmo se eu nem vou querer ver. Tamanha dor que existe no si. Mas se pai e mãe vier a morrer, tenha pelo menos a consideração de me dizer. Já que a senhora faz questão de me desmerecer. Eu sinto muito por a senhora ser algo que eu não sei nem mesmo dizer. Eu não sei. Mas como eu sei, mãe, a forma como eu estive a viver, tudo que eu estive a fazer, eu tenho que de fato honrar você. Pelo menos a vida que a senhora foi capaz de trazer. Tenha piedade de você, Dona Euridice. Tenha piedade. É muito difícil o que a senhora estará fazendo. Mas foi a senhora que desejou ser. Algo que não tem como de fato. Aqui eu descrevi. Mas eu respeito. Não estou a lhe desmerecer.
Consciência é para a gente oferecer. Estou oferecendo a consciência do meu ser. Porque eu tenho certeza, é certeza, mãe, de tudo que eu estive de fato a escrever, a viver e a ver. Se a senhora não quis saber, problema. Não vai poder de fato dizer. Eu não estive de fato ali oferecer condições de saber. Se quiser, mãe, compartilhe. Sim, compartilhe de fato com pessoas que gostam mesmo da senhora. Uma especial, compartilhe com Núbia esse vídeo. Uma pessoa de fora, mãe, quem sabe possa entender, já que eu estive aí com vocês duas. Compartilhe com ela. E pergunte para ela, Núbia, você entende por que ela estar assim? Quem sabe, né, mãe? Uma pessoa de fora possa mesmo ver de outro jeito. Porque ódio existe em você. Mas em mim não. Em mim só não existe, em mim não existe você, a mãe, a senhora. Não existe. Mas existe de fato aquela pessoa que deu vida a esse ser. Enquanto pessoa aqui, para ler e escrever. Compartilhe com ela. Quem sabe, mãe, ela possa lhe entender. E lhe dizer coisas. Coisas mesmo, boas de se ouvir, o que a senhora precisa saber. E não queira me dizer nada, 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 nada para me desmerecer. Não tem essa história de querer viver aquilo que não tem mais como ser. A mãe deixou de ser. É inexistente em meu ser. E eu queria lhe dizer. Não vou querer morrer carregando essa dor em meu ser. E não estou aqui para lhe pedir perdão, não. Não fiz nada, mãe, para você. Nem para ninguém. Não fiz nada, nada e nada e nada para desmerecer nenhum de vocês e nem para ter que estar aqui pedindo perdão. Essa é a verdade do meu coração. A do seu, com toda certeza, a senhora deve saber. Bom dia.